aqueles que não leem a Bíblia. Enquanto nos movíamos nesta câmara do inferno, deixamos as almas que estavam atormentadas por frequentar igrejas de falsos profetas. Começamos a subir acima de uma montanha, onde vi muitas cadeiras que estavam dispostas como uma igreja. Essas cadeiras eram aquecidas em temperaturas extremas, como aço fundido, e essas cadeiras quentes tinham correntes. E eu via almas de homens e mulheres sentados nessas cadeiras de aço fundido. Essas malditas almas estavam sentadas e acorrentadas nessas cadeiras que eram aquecidas em temperaturas extremas. Essas pessoas não podiam se levantar dessas cadeiras, pois estavam presas nessas cadeiras que eram aquecidas em altas temperaturas. Quando olhei, vi que diante dessas incontáveis almas que estavam sentadas nessas cadeiras aquecidas, havia um púlpito, pois esse lugar parecia uma igreja, e atrás do púlpito eu vi um demônio que estava parado ali e lendo uma passagem bíblica para essas cativas almas que estavam sentadas e acorrentadas nessas cadeiras que eram aquecidas em temperaturas extremas. Este demônio leu o livro de Josué 1, versículo 8, que diz: "Este livro da lei não se aparte de sua boca, mas você deve meditar nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer de acordo com tudo o que está escrito nele. Pois então você tornará próspero o seu caminho e então deverá agir com sabedoria." Esse demônio disse a essas almas: "Seu livro os alertou para ler a Bíblia dia e noite. Por que você deixou de ler a Bíblia dia e noite?" Essas almas buscaram misericórdia do demônio, mas não há misericórdia no inferno. O Senhor disse: "Esses cristãos desistiram de ler a Bíblia quando estavam na terra. Sua fé foi construída na frequência à igreja, mas em casa, eles não podiam mais ler a Bíblia. Posteriormente, eles não podem manter o que está escrito nele. Eles estavam longe da meditação da palavra de Deus. Aqueles que vestem roupas indecentes. Eu vi inúmeras almas condenadas sendo atormentadas neste lugar. E eu vi as almas daqueles que usavam minissaias nas igrejas. Demônios estavam atormentando essas mulheres que usavam roupas indecentes, e esses demônios cortaram suas pernas. Eles riram deles. Eu vi esses demônios lendo 1 Timóteo para essas mulheres que usavam roupas sexy e indecentes. Esta foi uma passagem que exorta as mulheres a usar roupas decentes. A Bíblia diz em Timóteo 2, 9 a 10. Da mesma forma, quero que as mulheres se enfeitem com trajes respeitáveis, com modéstia e com autocontrole, não com cabelos trançados, ou ouro, ou pérolas, ou roupas caras, mas com boas obras, como é apropriado para mulheres que professam adorar a Deus. Uma mulher não pode vir à presença de Deus de minissaia. Amada, certifique-se de se vestir com decência. Você deve cobrir seu corpo. O Senhor disse: quando uma mulher vem à igreja com roupas que fazem com que os homens a desejem, ela é uma prostituta. E essas mulheres estão atormentadas porque vêm à igreja para seduzir meus servos. Elas são prostitutas que vão à igreja para despertar o desejo sexual no coração dos meus servos. Elas vieram para seduzir as pessoas, principalmente aquelas que são fracas. Quando esses homens que iam à igreja viam suas vestes sensuais, quando viam mulheres meio vestidas e mulheres que usavam saias curtas, eram seduzidos em seus corações. Essas almas estão condenadas por terem contaminado minha igreja. Você já ouviu o que foi dito em Mateus 5, 28 a 29, não cometa adultério. Mas eu lhe digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. Minha querida irmã, você deve aprender a distinguir entre mundanismo e piedade. Se Cristo está em sua vida, as pessoas verão isso por meio de seu caráter. A transformação do seu coração se refletirá até mesmo na sua maneira de vestir. O Senhor disse: aqueles que usam minissaias são possuídos pelo espírito de nudez. Essas mulheres em minissaias afugentam minha presença nas igrejas locais e atraem demônios na igreja. Essas almas que se vestiam indecentemente estavam em tormento neste lugar que era a prisão das igrejas. Esta prisão é realmente vasta. Lembre-se de que esta câmara do inferno era para aqueles que vão às igrejas satânicas dos falsos profetas. Quando essas pessoas viram o Senhor, todos levantaram as mãos, implorando ao Senhor para deliberá-las, mas o Senhor continuou dizendo: tarde demais. O julgamento caiu. Essas pessoas disseram: Senhor, nunca ouvimos essas coisas na igreja.
Nossos líderes não nos alertaram sobre essas coisas. O Senhor disse a eles: minha palavra é a verdade. A punição do desviado. Eu vi o tormento daqueles que abandonaram sua fé. Eles estavam perseverando em oração e comunhão, mas ficaram magoados e chocados com o comportamento escandaloso de pastores e líderes. Eu vi demônios atormentando-os com ferro que era aquecido como aço derretido. O Senhor disse: é tarde demais para eles. A fé do meu povo não se baseia em pastores. Eu disse a eles para acreditarem em seu pastor, mas quando você encontrar um homem que se desviou do meu caminho, você nunca deve abandonar sua fé por causa desses líderes. Chegou a hora e está chegando, onde vou expor a obra das trevas. Vou expor o verdadeiro caráter desses líderes para motivar meu povo a voltar para o caminho certo. Quando o Senhor estava falando, ouvi uma alma maldita gritando: Senhor, tire-me daqui. O Senhor me disse: vamos ver. Quando chegamos antes de sua cova, vi que estava cheia de Bíblias que exigiam justiça. Ele disse: Senhor, eu me arrependo, me perdoe. O Senhor disse: você conhecia a minha palavra e era meu servo. Mas você abandonou sua fé. Enviei muitos servos para implorar que você pudesse voltar ao meu caminho, mas você se recusou a ouvir. O homem disse: Senhor, não é minha culpa. Eu confiava em meu pastor de todo o coração e o considerava um santo. Quando o peguei em adultério, fiquei chocado com sua atitude. Costumávamos pensar que ele era santo. Mas quando o pegamos cometendo imoralidade sexual, fiquei tão chocado que abandonei minha fé. O Senhor disse: você estava focalizando e olhando para a obra dos homens. Você falhou em olhar para minha obra do Calvário que realizei na cruz. Tarde demais, meu filho, o julgamento caiu. O Senhor disse: o destino de cada homem é determinado após a morte. Portanto, meu irmão, corrige seus modos. Nunca saia do caminho do Senhor por causa do seu pastor. Minha querida, quando você me vir cometendo pecado, nunca abandone sua fé por minha causa. Pelo contrário, você deve continuar no caminho do Senhor, pois aquele que morreu por você está no céu. Separe-se daqueles que estão perdidos e apegue-se aos que perseveram no caminho do Senhor. Nunca abandone sua fé por causa dos homens, pois não cremos nos homens, mas cremos em Deus. Sublinhado. Sublinhado.